clima de muito mistério, a seleção brasileira fez hoje a sua última atividade antes de enfrentar a Croácia, visando a definição do time titular para as quartas de final da Copa do Mundo. O técnico Tite não quis dar pistas, tampouco o Danilo quis abrir o jogo e revelar de qual lado do campo ele atuará contra a Croácia. A grande dúvida é na lateral esquerda. Alexandro ainda está na fase final de recuperação da lesão sofrida no quadril no jogo contra a Suíça. É bom lembrar que após a segunda rodada da Copa do Mundo, o lateral esquerdo da Juventus alegou que estava apenas sentindo um incômodo. Mas aí depois foi visto que era de fato uma lesão mais grave. E Alex ainda sente alguns incômodos quando faz as suas atividades de recuperação no CT da seleção brasileira. É verdade que essa recuperação já está chegando ao final, mas Alex deve iniciar a partida contra a equipe da Croácia no banco de reservas, porque ainda não tem condição de atuar durante os 90 minutos. As possibilidades dele ser titular contra a equipe croata são remotíssimas. Com isso, muito provavelmente, Éder Militão seguirá na seleção brasileira pela lateral direita, atuando como titular, e Danilo, mais uma vez, será deslocado pela lateral esquerda. Com isso, pela primeira vez nessa Copa do Mundo, o técnico Tite terá a oportunidade de repetir uma escalação. É bom lembrar que da primeira para a segunda rodada ele não teve o Neymar e não teve o Danilo. Na terceira rodada, ele escalou um time reserva. Para enfrentar a equipe da Coreia do Sul, ele teve o retorno do Danilo, o retorno do Neymar, mas ainda não tinha o Alexandro. E agora Tite deve colocar em campo a mesma equipe que enfrentou a Coreia do Sul. Então anote aí a provável escalação da seleção brasileira para enfrentar o time croata, com o Alisson no gol, Éder Militão na lateral direita, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo mais uma vez invertido pelo setor esquerdo, o meio de campo com Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar Júnior, o ataque com Rafinha e Vinícius Júnior nas pontas, e no comando, o pombo Richarlison. Quem conversou com a imprensa antes do treino, que fechou a preparação para o duelo de quartas de final, foi o lateral Danilo, que amanhã, mais uma vez, deve atuar pela lateral esquerda. Danilo, inclusive, disse que deve jogar como zagueiro na reta final da carreira, função que ele já executa na equipe da Juventus, projetou o duelo contra o time croata, falou sobre as formações táticas do técnico Tite e também sobre as críticas e a pressão que recebeu durante esse ciclo de preparação para a Copa do Mundo. Vamos ouvir o lateral da seleção brasileira. Formações diferentes até o momento, não conseguiu repetir o time até agora, os resultados vieram, isso é importante. O que isso muda, e antes de mais nada, queria falar uma coisa aqui, eu não tenho procuração de ninguém, mas acho que eu vou falar por muitos. Ninguém está aqui para torcer contra a seleção brasileira, nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, e como brasileiro, eu torço para a seleção brasileira, como muitos de nós estamos aqui. Então, acho que era importante fazer esse esclarecimento, para deixar claro que ninguém está contra, a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, com diversas visões. E acho que isso é importante a gente colocar, e não falo por ninguém, estou falando por mim, mas acho que é a voz de muitos. Obrigado. Ok. Obrigado, Danilo. Thank you to Danilo. Okay, I understand. Thank you, Danilo. Desculpa. Vou responder ele. Pode responder, sim. Pode responder, vamos. Não, eu acho, primeiramente, sobre o seu depoimento, eu acho isso extremamente importante. Isso é uma tecla que eu toco já há algum tempo, mesmo sendo um dos que mais apanhavam durante todo esse processo, dizendo que deveria existir uma maior união e alquimia entre todas as partes que englobam a seleção brasileira. Isso também eu direciono à imprensa, ao torcedor e tudo isso, porque eu acho que quanto mais força remando na mesma direção, fica mais fácil de poder conquistar os objetivos. Em relação às formações, isso tem muito mérito no trabalho que é feito pela comissão técnica, porque independente de quem joga, quem começa jogando uma partida ou não, a preparação para os jogos é feita da mesma maneira para todos os atletas. Ou não quer dizer que quem vai jogar treina de uma forma e quem não vai jogar fica de lado. Não, a gente trabalha da mesma maneira, as estratégias são passadas e executadas no treino exatamente da mesma forma para todos. Isso é um mérito muito grande de toda a comissão técnica, porque depois, quando o jogador entra sabendo exatamente aquilo que ele tem que fazer, é muito mais fácil de poder corresponder e ajudar o todo.
Primeiro a gente tem que, acho que aguardar ainda o Alexandre treinar hoje. Eu espero que ele possa ter saúde e estar à disposição. Essa é a única coisa que eu posso dizer, né? Porque as lesões realmente são coisas, das piores coisas que podem acontecer com o atleta. Em relação a mim, eu estou à disposição, eu estou bem, estou curado, já deu para perceber no último jogo, eu acho. Em relação a jogar direita à esquerda, no centro da defesa, para mim é indiferente. Eu já demonstrei isso várias vezes e falo que realmente é uma coisa que para mim é de forma natural. Acho que nos próximos anos, num futuro bem recente, eu vou ser zagueiro, porque é onde eu tenho desfrutado melhor. Mas para amanhã eu estou à disposição e aí o professor, depois que tiver todo mundo bem definido, vai definir a equipe da melhor maneira, certamente. Dentro do campo. Yes, please. Danilo, Wellington Campos, Rádio Itatiaia, mais uma vez te perguntando, que bom. Eu queria saber de você, pessoalmente, como que você está a sua preparação para o jogo contra a Croácia? O que a gente tem que fazer, além dos gols, né? Que tipo de cuidado a gente tem que tomar para conseguir essa tão sonhada classificação para as semifinais? Boa tarde, Wellington. Prazer falar com você outra vez. A Croácia marcou 5 gols, sofreu 2, né, até agora. Se não me engano, em 6 participações em Copas do Mundo, chegou a uma final e teve 3 participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu, particularmente, já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra, e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras, e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. Please, before the question, please, photographers, can you please leave the room? I appreciate it. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. So, we can have another question over there? Olá, Danilo. Boa tarde. No centro. Hugo, do jornal L'Equipe da França. Desculpe pelo meu português. Uma pergunta tática. No campo, quando defendi, você está em 4-4-2. Mas quando você atacar, se o sistema se transforma e você se posiciona em 3-2-5, como montar uma tática complexa na seleção? Normalmente, vemos isso em clubes. A tática é um ponto forte da sua equipe, sua time. Boa tarde, parabéns pelo português e obrigado pela tentativa de facilitar as coisas. Eu joguei assim durante um bom tempo pelo Manchester City, foi onde talvez tenha tido esse maior aprendizado. Na Juventus eu jogo assim já há alguns anos. Eu acho que o segredo do sucesso na seleção dessa nossa capacidade de transformar os esquemas táticos, eu acho que é a disponibilidade dos jogadores. Certamente a comissão técnica trabalha e vê, de acordo com as características de cada um, aquilo que pode ser melhor estrategicamente para cada jogo, mas a disponibilidade de todos os jogadores em aceitar, em fazê-lo, em compreender o mais rápido, da melhor maneira possível, faz com que as coisas possam funcionar. É verdade que o professor pode falar melhor, se tratando de seleção, se ter 10 dias a cada vez para preparar sistema tático, para fazer com que os jogadores entendam e sejam disponíveis, não é uma tarefa fácil, penso eu, mas eu acho que a disponibilidade desse grupo, dessa equipe ao longo dos anos tem feito com que isso fique mais fácil. Danilo. Ok. Danilo, isso aqui, boa tarde. Raíssa Simplício, da Gol Brasil. Danilo, há um tempo a gente ouvia muitos torcedores, quando você era convocado, os torcedores criticando, o Tite convocando o Danilo de novo, mas ele não vai na linha de fundo, ele não cruza, ele não é ofensivo, não ajuda ofensivamente. E agora, nessa Copa do Mundo, os torcedores estão podendo ver, e eu tenho visto, principalmente depois desse jogo contra a Coreia, os comentários mudando. Nossa, o Danilo é um cara super tático, é um cara inteligente,
bastante, se esforçou pra caramba para voltar, joga de um lado, joga do outro. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, sobre essas críticas, e se você percebe que agora o Brasil começa a te enxergar como você verdadeiramente é. Boa tarde, Raíssa. Certamente, ao longo dos anos, eu entendia essa cobrança, né? Esse gosto, né, propriamente dito, do brasileiro de contar com laterais que sejam extremamente ofensivos, que vão à linha de fundo, como você falou, que sejam sempre uma opção no campo de ataque. Mas, com o passar dos anos, eu fui me adaptando ao futebol de diferentes maneiras, né? Por diferentes escolas eu passei, com diferentes treinadores eu trabalhei e percebi a necessidade de me adaptar. Isso funcionou. Em se tratando da seleção brasileira, isso certamente tomou um tempo a mais, mas eu costumo dizer sempre sobre inteligência cristalizada, né? A capacidade de focar naquilo que realmente importa naquele momento e deixar aquilo que é externo um pouco de lado. Claro que para mim é muito importante ter o reconhecimento do torcedor brasileiro, para mim é muito importante ter esse afeto do torcedor brasileiro. Nós, jogadores, nós trabalhamos para isso. Isso é uma coisa que massageia certamente o nosso ego. Mas eu, durante a minha carreira, tive que escolher, ou eu ia focar nas críticas ou naquilo que será falado, ou ia focar no meu desenvolvimento enquanto jogador, em escolher estratégias e amadurecer de forma tática e técnica para eu poder continuar jogando no alto nível e continuar a estar na seleção brasileira. Mas ele tem 3 turbos por tempo para largar. Ele larga um turbo por tempo, ele vai lá.